Olá! Nós estamos tratando aqui no nosso segundo vídeo para falar sobre regressões lineares usando o Spark em Java, com a API de Java. E no primeiro vídeo, que está linkado aqui na descrição, você já tem como nós chegamos até aqui, como nós montamos, carregamos os dados, montamos um Vector Assembler, transformamos os dados originais para que ele ficasse no formato que o Spark trabalha, que é ter o label com as features todas em um vetor já numérico, o label também de forma numérica. E então a gente consegue criar o objeto helper, que é o Linear Regression, treinar o modelo, criar e obter então um Linear Regression Model, que é um modelo pronto, já treinado, que vai poder começar a fazer predições dos preços dos imóveis a partir dos dados que foram colocados no Vector Assembler. Nós já vimos também que o resultado não foi tão bom assim, e nós podemos fazer mais análise em cima dos dados. Nós tínhamos trabalhado aqui inicialmente com o Describe e o Summary, que já mostram algumas informações. Eu vou só comentar brevemente. Vou comentar só o código que está aqui, que executa toda a previsão e o resto, e depois nós voltamos a trabalhar com ele. Mas nós já tínhamos visto que nós tínhamos o Describe e o Summary, que mostram os dados de forma geral. Então, com o Describe, que é o mais simples dele, eu consigo ver algumas informações estatísticas sobre os dados que podem ser importantes para você. Pode avaliar quais campos estão sadios para serem usados, que campos que têm os valores que você espera dentro deles e coisas assim. E aqui nós temos o Describe, mostra a contagem, a média, desvio padrão e coisas assim. Um outro ponto interessante para ser analisado de um dataset é a correlação entre as diversas features. E o Spark tem uma maneira de já mostrar essa correlação. Basicamente eu vou ter que usar um objeto correlation. Ele vai mostrar para mim aqui a importação, que vai ser do org Apache Spark ML, Stat Correlation. E o Correlation tem uma série de possibilidades que eu faço aqui dentro, mas eu tenho que passar para ele quais são as features que eu preciso dentro dessa correlação. Então eu tenho um core aqui, que ele recebe um dataset com o padrão, e vai ser mais fácil que eu passe para ele os dados que eu tenho aqui dentro e mostrar qual campo que eu quero fazer essa correlação. Se eu colocar aqui dentro, ele tem qual coluna que eu quero fazer a correlação em particular. Uma coluna que eu tenho preparada para isso, na realidade, é a coluna do Vector Assembler. Então deixa eu mover esse comentário um pouco para cá. E uma vez que eu tenho o Vector Assembler montado, eu posso usar o Correlation com o método core, dizendo qual dataset que eu preciso. Eu só esqueci de uma coisa, eu tenho que fazer isso com o dataset em particular, não com só o Vector Assembler. Vamos colocar aqui. E o dataset que eu vou usar em particular vai ser o dados features. E a coluna que eu vou usar para isso é a coluna que eu já tenho, meu Vector Assembler colocado aqui dentro, que vai ser a features. E o que ele vai fazer é gerar uma correlação entre todos esses campos, verificar quais campos têm correlação, montar uma matriz, uma tabela para mim que tenha isso. Isso aqui é tudo colocado dentro de um outro data frame, então dataset de row aqui em Java. Em Java, Scala é tratado dessa forma. Vou chamar de Correlation 1. E a partir daqui eu posso mostrar essa correlação. A única questão é que se eu mostrar esse dataset de forma direta, ele não vai conseguir me mostrar tantas informações aqui. Eu vou mostrar com um show. Ele não vai mostrar isso de forma tão precisa quanto a gente estava esperando, porque o show tem algumas limitações em relação a qual tamanho do que ele mostra, quantas colunas e qual o tamanho de cada coluna que ele pode mostrar, como nós vamos ver agora nessa execução. Ele colocou a correlação aqui dentro, mas a gente não está vendo muita coisa. O tamanho aqui acaba atrapalhando um pouquinho. Mesmo que eu aumente esse tamanho, o show permite que eu coloque mais o número de linhas que eu preciso e o número de colunas aqui. Vou colocar 20 linhas, por exemplo, e 400 colunas. Mesmo assim, não vai ser tão efetivo.
como pode ver aqui, ele começa a mostrar uma tabela de correlação, mas ela não é assim tão precisa. A ideia é que você tem aqui todas as features e daí a correlação de cada uma delas. Então você, entre a feature e ela mesma, você tem uma correlação de 1, obviamente, mas entre os campos você pode ter correlações mais específicas. Então, eventualmente, um campo que tenha correlação 0.2, 0.28 não é tão forte quanto um que tenha 0.35, um outro aqui com 0.08. Então, a ideia é explorar essa correlação de forma adequada. Bom, essa visualização de correlação não vai ser útil para nós, mas ele retorna um dataset. E como retorna um dataset, eu posso buscar, por exemplo, e ele retorna um dataset com uma única linha, uma única coluna, eu posso buscar a primeira linha desse dataset. E vou colocar isso daqui no objeto da classe row, linha 1. Essa linha vai ter somente um objeto lá dentro, então da própria linha 1 eu posso obter o primeiro item dela. Então eu tenho o get com valor numérico, vou pegar o get 0 mesmo, e ele retorna para mim um object. Coluna 1. E esse object vai ser de alguma forma tratado, mas na realidade esse objeto, coluna 1, é de uma classe específica em particular, que é uma dense matrix. Então, na realidade, eu posso trocar isso daqui já por um dense matrix. Eu vou ter que importar isso daqui. Lá do Argo Apache, Linalog dense matrix. Aqui nós temos o ml e o mllib. Sempre tem que ter cuidado para importar o ml. E eu tenho que fazer um typecast aqui. Um dense matrix. E esse dense matrix pode ser mostrado de uma forma um pouco diferente. Então eu posso colocar esse dense matrix na tela, vou mostrar ele aqui direto. Eu posso chamar isso daqui agora não só de coluna 1, mas de matriz 1. Matrix 1. Vai ser o matrix 1. Ponto. Eu tenho um método toString desse matrix 1, mas percebam que, em geral, o método toString não tem muitos parâmetros, mas esse aqui tem. Tem o número de linhas que ele pode mostrar e qual que é a largura padrão que ele pode colocar para essas linhas. E então eu posso deixar essa visualização um pouquinho melhor. Vou colocar aqui 30 linhas, ele tem bem menos do que isso, e 300 caracteres, ele também tem bem menos do que isso. Vamos ver como é que ele mostra agora. Agora tem uma matriz aqui, que depois você pode verificar com a ordem dos campos que você fez, para você analisar quais campos têm uma correlação maior entre si. Então, claramente tem esse campo com 0.8, que tem uma alta correlação, campos com 0.08 tem uma baixa correlação, 0.031, e todos esses campos têm que ser tratados para que você possa, inclusive pensando em relação ao próprio label, para que você possa analisar depois se vale a pena você mantê-los. Campos que têm uma altíssima correlação talvez possam ser juntados em um só de forma específica. Você pode verificar a correlação com o próprio label e outras coisas assim. Bom, isso aqui era só mais uma análise que nós tínhamos, e o nosso ponto principal aqui é trabalhar com a nossa regressão linear para que ela seja um pouquinho mais... que a gente possa fazer um teste um pouquinho mais adequado aqui dentro. Eu só vou... comentar a área aqui da correlação para que ele não gaste muito tempo trabalhando, processando isso aqui depois. E o nosso ponto principal aqui da nossa linear regression, a gente está fazendo análise em relação somente a verificar aos próprios dados que ele tinha, é que muito provavelmente a regressão linear ela vai acabar sendo bastante aderente aos dados aonde ela mesma foi treinada. Mas a bem na verdade o que nós costumamos fazer dentro de análise de machine learning é dividir os dados numa porção para treinamento e uma outra porção para você testar mais tarde. Então você treina com um pedaço dos dados de forma aleatória, você faz um random split, você divide os dados de forma aleatória, treina com uma parte deles e você faz um teste com uma outra parte para que os dados não sejam os mesmos, para que os dados do qual você treinou o seu modelo não sejam os mesmos dados pelo qual você vai testar para verificar se ele é um bom modelo ou não.
Nesse caso aqui, o próprio DataFrame ou dataset de rows tem um método específico que é o método de random split. Nós temos o nosso dados features e nós temos aqui dentro um método chamado random split. E o random split, ele precisa de uma array de doubles que diz qual vai ser a proporção dos splits que você vai colocar dentro dele. Eu vou criar aqui um new double. E eu vou colocar para o primeiro split o 0.8 e para o segundo 0.2, fazendo aquele padrão de 80-20. E isso daqui, na realidade, cria uma array de data frames. Então, dados treinamento teste vai ser igual a dados features, random split. E só para não ficar tão confuso depois, eu vou criar um outro dataset, outros dois datasets. Um dataset chamado dados treinamento, que vai ser igual ao dados treinamento teste 0, que é o primeiro que está com 0.8, né? Então vai ser o primeiro elemento aqui. E o próximo, um dataset de row também com dados teste, que vai ser a partir do dados treinamento e teste, só que o índice 1, que é a segunda porção que ele tem, que são os 20% finais. Com esses dois agora, eu vou usar um deles para fazer o fit e o segundo para fazer o transform, para que eu possa analisar de uma forma um pouquinho mais específica. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar um outro Linear Regression Model. Vou chamar ele de LR Model 2. E ele vai ser igual ao meu helper, que é o LR, o Linear Regression, .fit do dados treinamento somente. Então, agora eu faço o fit, eu faço o treinamento dele com exatamente o dados treinamento. E o meu transform pode ser feito a partir do meu dados teste. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, que é o meu LR Model 2, transform com o meu dados teste e ver o que ele vai mostrar para mim em relação a esses dados. Nós já tínhamos exatamente o que ele havia feito aqui nesse primeiro treinamento. Vou tirar esse fit aqui também. Mas vamos ver agora como ele se comporta com o segundo, já treinando com o dados treinamento e fazendo o teste com o dados teste. As predictions foram colocadas aqui, ainda estão um tanto quanto mais disparatadas do que nós tínhamos anteriormente e mostram realmente que o modelo precisa de bastante trabalho aqui dentro, mas mostra também de que o fato de nós termos feito o fit com um dado e o transform com outro mostrou uma análise bem diferente do que a análise inicial que nós teríamos. Isso quer dizer que os dados estavam concordando demais com os dados originais, o que é um exemplo do overfitting. Para fazer uma análise específica, para que você não precise ficar verificando exatamente o que aconteceu em relação a cada previsão que você fez, nós temos métricas específicas para trabalhar com regressões. Nós temos duas métricas em particular, o R2 e o Root Mean Square Error, que tentam verificar quão distante você está da realidade do que você fez no momento inicial. Nesse caso aqui em particular, nós podemos analisar esses dois valores. Vou colocar aqui para mostrar o R2. E o R2 ele é tratado com eu vou usar o LR Model 2, .summary, pedindo em particular um R2 para que ele possa me mostrar qual que é o valor de R2 que ele possui, e esse R2 em particular, quanto mais próximo de 1, ele é melhor. E a outra métrica aqui é o Root Mean Square Error. E nesse daqui, quanto menor, ele é melhor. E eu vou usar o LR Model 2. .summary LR Model 2, não LM Model 2 summary .root mean square error.
Com esses dois aqui, eu já vou ser capaz de ter uma métrica que eu posso avaliar modelo por modelo e verificar como eles vão acabar saindo para que eu possa ter um desempenho um pouco melhor. Deixa eu dar um run file aqui. Deu um R2 0.5, não é tão bom, e um root mean square error de 257 mil. Isso quer dizer que nós estamos tendo problemas com aqueles outliers, e além do fato de que ele mostra para mim aqui claramente que o reg param é zero, que pode causar overfitting, instabilidade numérica e coisas assim. A gente pode mudar esse reg param para um certo valor específico ali quando nós criamos o linear regression, mas ele talvez não aumente tanto assim essas métricas, porque basicamente o problema maior vai ser os dados que são colocados aqui dentro. Mas eu criei aqui o linear regression, vamos ver um lr.set reg param. A documentação do próprio Spark, ele usa esse parâmetro de regularização como 0.3, é um bom ponto de partida. Vamos verificar se ele melhora um pouquinho a qualidade do nosso dado aqui. Aumentou sensivelmente aqui, o R2 para 0.51, o root mean square error para 260, estava em 270, então deu uma pequena melhorada, mas ainda não chega a ser assim uma melhora drástica do que nós temos aqui dentro. Bom, de forma geral, o ponto importante aqui foi dividir os dados em dados de treinamento e de teste com random split, usar os dados de treinamento para fazer o treinamento, que é o fit, e usar os dados de teste para fazer a validação. E depois analisar o modelo com as métricas que ele possui, de R2 e de root mean square error, para servir como uma métrica de parâmetro para que você vá avançando essa qualidade, porque você vá trocando quais são as features, trocando os tipos de features para categóricos em vez do numérico, por exemplo, e fazendo com que o teu modelo progrida em termos de ser um modelo um pouquinho mais razoável. Era isso para esse vídeo, obrigado e até mais.